Daniel capítulo 9, versículo 25, está escrito assim: Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Amém, Jesus? Meus irmãos, veja bem, é necessário nós trazermos essa palavra aqui, da parte do Espírito Santo, porque eu acredito que nos próximos dias os irmãos vão ouvir falar muito de guerras. Esse assunto vai ocupar muitos noticiários, porque a guerra está se alastrando conforme o previsto. Agora, o nosso Deus não nos deixa enganados com respeito ao futuro ou ignorantes. Enganados muito menos, né? Porque o nosso Senhor é a verdade, Ele não engana ninguém. Mas Ele não nos deixa ignorantes com respeito ao futuro. E cerca de 440 anos antes de Cristo, o anjo de Deus apareceu para Daniel e explicou para ele, deu a explicação de uma visão que ele tinha tido, e essa explicação se tornou na profecia das 70 semanas. E essa profecia das 70 semanas, ela abrange daqueles dias de Daniel até a consumação. Lembra que Jesus disse lá em Mateus 28, eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos? Jesus não disse isso? Jesus disse isso. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo, do século. Então aqui, no último versículo diz, e isso até a consumação. Interessante que aqui está dizendo que ia sair uma ordem. Nós sabemos que esta ordem saiu por volta do ano 445 a.C., para restaurar e edificar Jerusalém. Nós sabemos também que se cumpriu a profecia que diz aqui, que as ruas e o muro de Jerusalém se reedificariam em tempos angustiosos. Isso já aconteceu. Aí diz, depois das 62 semanas será cortado o Messias. Cortado aqui é ser morto, cortado da terra dos viventes, conforme está escrito lá em Isaías 53. Jesus já morreu na cruz? Já. Então aqui já se cumpriu também. Aí diz que o povo do príncipe que há de vir destruiria a cidade e o santuário. Isso já se cumpriu? Já, no ano 70 depois de Cristo. Todo mundo sabe disso, no mundo inteiro. Todos os historiadores, todo mundo sabe disso. É fato comprovado que Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo. Os judeus foram mortos, os que sobreviveram foram espalhados por entre as nações, e o templo foi totalmente arrasado, destruído, ao ponto de não ficar pedra sobre pedra que não fosse derribada, porque o próprio Senhor Jesus tinha profetizado. Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, isso aí, diz aqui, o seu fim será numa inundação, porque
Quando um exército vem e cerca a cidade para destruir, isso é conhecido na Bíblia como uma inundação. É chamado de inundação. E foi exatamente isso que se cumpriu, que aconteceu, e tudo isso já se cumpriu. Queria chamar a atenção dos irmãos também para o destinatário dessa profecia. Se os irmãos olharem aí no versículo 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Qual que era o povo de Daniel? O povo de Israel, a nação de Israel. Qual que era a santa cidade? Jerusalém. Então, essas 70 semanas diz respeito a Israel. Amém? Agora, nós vimos nesse trecho que nós lemos que há profecias aqui que já se cumpriram. Mas tem uma profecia aqui que está se cumprindo e tem a outra parte que vai se cumprir. Vamos falar primeiro a que vai se cumprir. É o versículo 27. E ele, quem? O Messias, que foi cortado da terra do vivente? Não. O príncipe que há de vir, que é o príncipe romano. Ele há de firmar uma aliança com muitos por uma semana. Ou seja, isso está indicando aqui que breve um príncipe romano, um príncipe de Roma, ele há de firmar uma aliança com a nação de Israel. Por 7 anos. Agora, por que um príncipe romano que vai governar o mundo inteiro, que é o anticristo, vai ter que fazer uma aliança com a nação de Israel? Porque a nação de Israel vai estar muito poderosa nessa época. E é exatamente isso que tem acontecido. A nação de Israel tem se fortalecido cada vez mais. Então, o palco está sendo montado para o cumprimento dessa profecia aqui. Aí diz que na metade da semana ele vai fazer cessar o sacrifício, a oblação é a oferta. Isso indica que o templo será reconstruído. Hoje não há um templo em Jerusalém, só há o Muro das Lamentações, ele vai ser construído. Os judeus vão voltar a oferecer sacrifícios e ofertas no templo. Mas na metade desses 7 anos o anticristo vai quebrar a aliança e vai proibir o sacrifício ali. E sob as asas das abominações virá o assolador. Esse assolador aqui significa que esse príncipe romano vai se tornar um assolador da nação de Israel. Ele vai procurar destruir a nação de Israel. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre ele. Isso aqui na consumação, Jesus volta e mata o anticristo com o sopro da sua boca. Ele é lançado vivo. Parece contraditório, né? Mas a palavra de Deus diz que ele será lançado vivo, mas diz que o Senhor o matará. Mas é porque ele vai ser lançado vivo na segunda morte, que é o lago de fogo. Então, ele vai ser lançado vivo e vai morrer. Não tem jeito. Morrer é a morte que não morre. A segunda morte, que é a morte eterna, que na verdade se refere ao tormento eterno no lago de fogo. Agora, onde nós estamos aqui? Qual a profecia que está se cumprindo? Veja o final do versículo 26. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Aqui não está dizendo que até o fim haverá guerras no Brasil, não. Não está dizendo no Brasil, na América Latina ou em outra parte. Aqui está dizendo a respeito de Israel, que até o fim aquela nação vai estar em guerra e vai estar sendo assolada. E é exatamente o que está acontecendo hoje, meus irmãos. Nós estamos presenciando com os nossos olhos o cumprimento dessa profecia aqui. Desde aquela época, há guerras naquela região. Aquele país, aquela terra sempre esteve em guerra. E hoje, há 3 dias, Israel está em guerra com o Irã. E a guerra está só se intensificando cada vez mais. Então nós estamos exatamente aqui, ó. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Graças a Deus, porque a palavra de Deus se cumpre. Amém, meus irmãos? Você ouviu uma palavra com o pastor
Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.